Olá, você meu amigo que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estou aqui trazendo mais um vídeo para você da Turquia. Eu estou nas ruínas da cidade antiga de Laodiceia. Eu já fiz aqui no canal uma série de vídeos sobre as igrejas do Apocalipse, apontando em cada um dos sítios arqueológicos de Éfeso, Filadélfia, Laodiceia, etc., o que a arqueologia tem a revelar sobre cada um daqueles períodos em relação à profecia apocalíptica que divide a história do cristianismo em 7 períodos a partir da imagem das 7 igrejas. Mas no vídeo de hoje eu gostaria de fazer um comentário um pouco diferente. É que muitas dessas cidades antigas do antigo mundo grego e depois greco-romano tinham o costume de possuir uma ágora. O que é uma ágora? Você está vendo atrás de mim aquelas colunas todas em pé ali? Ali ficava a ágora da cidade. A ágora era uma praça enorme, um grande pátio, geralmente a céu aberto, onde se concentrava a maior parte do comércio local. Embora nas principais avenidas, nos cardos da cidade, havia várias lojinhas que a gente pode ver ao longo do caminho, o principal comércio, digamos assim, quase que a bolsa de valores, é um anacronismo, é claro que eu estou usando, uma bolsa de valores daquele tempo seria na ágora, ali atrás. Aquilo é da época do apóstolo João, da época que João esteve por aqui, na época que Paulo andou por esses lugares. Aliás, uma coisa que pouca gente sabe é que havia uma comunidade cristã aqui anterior à época do apóstolo João no Apocalipse, e esta igreja recebeu uma epístola do apóstolo Paulo que hoje infelizmente está perdida. Nós temos apenas uma menção que Paulo fala da carta que ele escreveu aos Laodicenses. Pois bem, na época dos apóstolos, no período greco-romano, primeiro século da nossa era, ali ficava a ágora. Então, sempre que alguém tinha um negócio para fazer, um terreno para vender, por exemplo, uma grande transação financeira, ia para a ágora. E também havia o caso de que, quando alguém era escravo e estava sendo vendido ou alforriado, ele também era levado até a ágora. Isso é muito curioso, porque a escravidão só poderia ser cancelada a partir de algum pagamento, de algum depósito, de algum débito. Eu explico a você por quê. Muitas pessoas se tornavam escravas, juntamente com sua família, por problemas de guerra ou, principalmente naquela época, problemas de dívidas. Então alguém devia para o outro uma grande soma de dinheiro, não conseguia pagar, esse tinha o direito de ir até um juiz local e esse juiz decretava que aquele outro seria escravo dele para pagar a dívida. Lembra-se de uma das parábolas de Jesus, onde ele conta do credor incompassivo e ele fala que o homem devia ao rei 10.000 talentos e não tendo ele com o que pagar, o rei ordenou que fosse vendido ele, a sua esposa, toda a sua família, até que fosse saldada a dívida. Então era para lá que essas negociações ocorriam, naquela região ali. Pois bem, um escravo, quando ia ser liberto, ele também teria que ser levado até a ágora, porque ali, simbolicamente, havia o processo da sua alforria, da sua libertação. Era ali que a sua dívida era paga, e ele seria vendido, de certa forma, o seu dono indenizado, para ser um homem livre. Em outras palavras, para deixar de ser escravo, uma conta deveria ser paga. Ninguém deixava de ser escravo de graça. Não havia questão de, eu sou bonzinho, vou libertar meu escravo, vou levar lá e dar uma alforria para ele. Não, eu tenho que, perante todos, eu tenho que publicamente pagar pela alforria do escravo, mesmo que seja eu quem o esteja libertando. Sendo assim, você compreende. Qualquer um que fosse escravo aqui na região só poderia ser livre depois que fosse levado até a ágora. Havia também 2 casos curiosos. Quando um escravo era mudado de dono para outro, era vendido como mercadoria de mercado mesmo, mercadoria mesmo do comércio, o escravo era levado até a ágora. E ali que ele era vendido, como se fosse uma peça. Olha que escravo bom, olha os dentes dele, como é que ele é forte, coisa dessa natureza. E havia o caso de pessoas que, com dó de alguém que se tornou escravo, por exemplo, por uma dívida, corriam até a ágora no dia que aquele escravo seria vendido e lá pagariam por ele, ou seja, pagariam a dívida dele. Eu vou ilustrar. Imagine que alguém chamado Pedro tinha uma grande dívida com alguém chamado João. O Pedro devia grande dinheiro para o João, nomes fictícios. E o Pedro não tinha com o que pagar. Então o João determinava que o Pedro seria vendido como escravo para que a sua dívida fosse paga. O que acontecia? O Pedro era levado até a ágora, até a praça pública, até o mercado, e lá anunciavam, isso aqui é Pedro, a dívida dele é tanto, então quem quiser tê-lo como escravo, pague para o João aqui e o leve.
Então acontecia que algum amigo do Pedro, alguém que queria a liberdade dele, reunia talvez uma vaquinha, uma soma de dinheiro, alguém que poderia libertá-lo, esse corria lá no dia, dava o lance, comprava o Pedro, mas não para ele se tornar um escravo, mas para ele se tornar um homem livre, porque a sua dívida foi paga. Percebeu o lance? Agora é curioso que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever uma carta que eu quero ler para você aqui, Paulo usa um verbo que ilustra direitinho isso. Lembra que o nome do local onde tudo isso acontecia era Ágora. Pois bem, os verbos em grego geralmente são terminados na letra ômega. Então, por exemplo, o verbo amar em grego, agapau, eu amo. O verbo adorar em grego, latreo, eu adoro. E a palavra ágora também virava um verbo, agorazo. Agorazo significa eu liberto na ágora. Eu compro alguém que por dívida se tornou um escravo e o torno homem livre. Entenderam? Agorazo. Eu compro alguém que por dívida se tornou um escravo e o torno homem livre. Agora veja o que Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Posso ler? 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando no original grego Paulo escreveu porque fostes comprados por bom preço, ele está usando o verbo agorazo, relacionado à ágora. Deus comprou-nos na ágora, nos libertou do pecado. Não temos mais uma dívida contra a lei de Deus, porque o próprio Deus pagou a dívida na cruz do Calvário. E por isso nós pertencemos a Deus. Agora, lembrando a ilustração que eu fiz entre o fictício Pedro e o fictício João, uma vez que um terceiro elemento paga a dívida do Pedro e o resgata, o compra, ele deixa de ser escravo? Se ele for um homem de bom coração, agora ele vai querer servir a este que o comprou. Por gratidão, por amor, não mais por obrigação, não por uma dívida financeira, mas por uma questão de amor e sentimento. Por isso que Paulo falou, Deus nos comprou, ele rasgou a cédula da dívida que havia contra nós, nos levou à ágora perante o universo e nos resgatou com seu sangue. E é por isso que nós deixamos de ser escravos da dívida para voluntariamente nos tornarmos servos de Cristo. Servos por amor ao nosso Cristo, ao nosso Salvador. É bonito isso, né? Ver essas coisas aqui nos ajudando a entender as páginas da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe você e sua família. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar ativar o sininho de notificações, não posso esquecer, né? Dar o seu like e também compartilhar com seus amigos tudo que eu gravo aqui com muito carinho para vocês, nestas e noutras terras nas quais ocorreram episódios mencionados na Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.